Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no manual de instruções mais importante que existe. Vamos desvendar o código que literalmente escreve a história de todos os seres vivos. Para começar, que tal uma pergunta que parece até o início de uma piada, né? O que um humano, um chimpanzé, uma mosca e um simples grão de arroz poderiam ter em comum? A resposta para isso revela uma das verdades mais profundas de toda a biologia. Pois é, a resposta é essa. Todos eles funcionam a partir do mesmo manual de instruções básico, o DNA. Ele é o projeto genético universal, sabe? O fio invisível que conecta todas as formas de vida, não importa o quão diferentes elas pareçam por fora. Então, para a gente entender esse manual incrível, nosso roteiro hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar para o DNA como o grande projeto da vida. Depois, vamos desmontar ele para decodificar os blocos de construção. Aí vamos entender a famosa dupla hélice, conhecer o parceiro essencial dele, o RNA, e, por fim, descobrir como ele faz uma cópia perfeita de si mesmo. Preparados? Vamos lá! Começando então pela nossa primeira parte, o projeto da vida. Aqui, a ideia é pensar no DNA como se fosse o arquiteto e o engenheiro-chefe por trás de cada célula de cada organismo vivo. Tá, mas o que é exatamente o DNA? O nome completo é um trava-língua, ácido desoxirribonucleico. Mas o que importa mesmo é o que ele faz. É nas moléculas dele que estão todas as instruções genéticas para tudo. O desenvolvimento, o funcionamento de um ser vivo, é ele que passa as características de geração em geração. Agora que a gente já tem uma ideia do que o DNA faz no geral, vamos desmontar a coisa toda. É hora de dar um zoom e decodificar as pecinhas fundamentais que formam ele. E a peça mais básica de todas, o tijolinho essencial tanto do DNA quanto do RNA, é o nucleotídeo. Pensa assim, se o DNA fosse um livro gigante, os nucleotídeos seriam as letras que formam todas as palavras. E cada uma dessas letras tem a sua própria estrutura. Um nucleotídeo sempre vai ter 3 partes. Um grupo fosfato, que ajuda a dar estrutura, um açúcar de 5 carbonos bem no meio e a base nitrogenada, que é a parte que realmente carrega a informação genética. E falando no açúcar, aqui já temos a primeira grande diferença entre DNA e RNA. No DNA, o açúcar se chama desoxirribose. Já no RNA, é a ribose. Parece um detalhe pequeno, né? Mas essa diferença química, um átomo de oxigênio a menos, tem consequências enormes para como cada molécula funciona. E aqui estão as letras do código genético. São 5 no total. Adenina, guanina e citosina, ou A, G e C, a gente encontra tanto no DNA quanto no RNA. A grande virada de chave está aqui. A timina, ou T, é exclusiva do DNA. O RNA, por sua vez, usa a uracila, ou U, no lugar dela. É bom guardar essa informação porque ela é super importante. Ok, já temos as peças do nosso quebra-cabeça. Agora vamos ver como elas se encaixam para criar uma das estruturas mais famosas da ciência, a dupla hélice. Para visualizar o DNA, imagine uma daquelas escadas de corda, só que torcida. As laterais compridas dessa escada são formadas pelos nucleotídeos se ligando um atrás do outro. O fosfato de um se conecta no açúcar do próximo e assim por diante. Isso cria o que a gente chama de esqueleto de açúcar-fosfato, que dá a estrutura e a continuidade para a molécula. E aqui vem o design genial da coisa. O DNA não é uma fita só, são 2. E essas 2 fitas se enrolam uma na outra para formar a famosa dupla hélice. Um detalhe bem importante é que elas correm em direções opostas, como uma avenida de mão dupla. Os cientistas chamam isso de antiparalelas. Mas o que une essas 2 fitas? O que forma os degraus da nossa escada? É aqui que entra a regra de ouro do DNA. E ela é super simples, mas muito poderosa. A adenina, o A, sempre vai se ligar com a timina, o T, e a citosina, o C, sempre vai se ligar com a guanina, o G. Essa combinação específica é a chave de tudo. Que tal um pequeno desafio para a gente ver se a ideia pegou? Se uma fita de DNA tem a sequência ATCGCG, como seria a fita parceira dela, a fita complementar? Dá uma pensadinha aí. Precisa de uma ajuda? A dica é só lembrar da regrinha que a gente acabou de ver. A sempre com T e C sempre com G. E a resposta é TAGCG. O A se ligou no T, o T no A, o C no G e assim por diante. Simples, né? Quem entende essa lógica basicamente decodificou o segredo do DNA. Essa complementaridade que faz dele a molécula perfeita para armazenar e copiar informações. Agora vamos mudar um pouco o foco para o parceiro do DNA. O RNA não é só uma versão diferente, não. Ele é um mensageiro vital, o operário que pega as ordens do DNA lá no núcleo e leva para o resto da célula trabalhar.
Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. Vamos repassar. Primeira diferença, o açúcar. Desoxirribose no DNA, ribose no RNA. Segunda, as bases. DNA usa timina, o RNA troca ela pela uracila. E a terceira diferença está na estrutura. O DNA é uma hélice dupla e o RNA, na maior parte do tempo, é uma fita simples. Bom, a gente já entendeu a estrutura, os componentes, mas como a vida continua? Como uma célula passa essas instruções tão preciosas para frente? Isso nos leva à nossa última parte, a cópia perfeita. O processo, que se chama replicação, é de uma elegância incrível. Primeiro, a dupla hélice se desenrola e as duas fitas se separam, como se a gente estivesse abrindo um zíper. Depois, cada uma dessas fitas originais viram um molde. E aí, por fim, novos nucleotídeos vão se encaixando nesse molde, seguindo aquela regra A com T e C com G, até que, no final, a gente tenha duas moléculas de DNA novinhas e idênticas. E aqui está o pulo do gato. Esse processo tem um nome: replicação semi-conservativa. Semi por quê? Porque cada nova molécula de DNA é, na verdade, um híbrido. Ela conserva metade da molécula original, uma fita antiga, e a outra metade é uma fita completamente nova, construída do zero. É um mecanismo de cópia simplesmente genial que garante uma fidelidade quase perfeita. Isso tudo nos traz de volta ao ponto de partida, a ideia de que o código genético é universal. As mesmas 4 letras, as mesmas regras, a mesma estrutura, tudo isso forma a base para a diversidade incrível da vida que a gente vê por aí. Para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. Um código tão simples constrói tudo, desde uma bactéria que a gente nem enxerga até uma baleia azul gigantesca. Ele carrega o passado, dita o presente e com certeza vai moldar o futuro de toda a vida na Terra. A grande questão é, do que mais ele pode ser capaz? A gente mal começou a arranhar o potencial dele. Obrigado pela companhia e até a próxima.